Y quiero comenzar este sermón E quero começar esse sermão con una historia. com uma história. El sermón es acerca de construir una cultura discipular, una cultura de discipulado. O sermão tem a ver com construir uma cultura de discipulado. Nosotros debemos vivir una cultura de discipulado, Nós devemos viver uma cultura de discipulado, pero muchas veces no creemos que somos suficientes, mas muitas vezes nós cremos que não somos suficientes. pero tenemos razón. Mas nós temos razão nisso. No somos suficientes. Não somos suficientes. Tú y yo no podemos construir esta cultura de discipulado, Você e eu não podemos construir essa cultura de discipulado. pero el Cristo que tú y yo adoramos, Él sí puede. Mas o Cristo que você e eu adoramos, Ele sim pode. Y mira esta historia. E vejam essa história. Esta historia es acerca de un periodista en la ciudad de Monterrey. Essa história é acerca de um jornalista na cidade de Monterrey, no México. Estaba en un estadio de fútbol Estava no estádio de futebol con uno de los dos equipos profesionales de la ciudad de Monterrey. com as duas equipes profissionais de futebol da cidade de Monterrey. El equipo se llama Tigres. A equipe se chama Tigres. Ahí estaba en el estadio con 50,000 aficionados. Estava aí com 50.000 torcedores. Estaba lleno el estadio. Muitos, Estaba lleno el estadio. ou seja, muitas pessoas estavam indo ao estádio. Pero alguien le llamó la atención de esos 50,000. Mas alguém chamou a atenção desses 50.000. Un niño de 13 años, Adolescente de 13 anos, extraordinario, extraordinário. invidente, no podía ver, Não podia ver, cego, con síndrome Down, com síndrome de Down, acompañado de su padre. acompanhado do seu pai. Él vestía la camiseta de los Tigres, Ele vestia a camiseta dos Tigres, pero no paraba de cantar y brincar cada vez que los Tigres estaban jugando, moviendo el balón. ele não parava de cantar e saltar enquanto o Tigres estava correndo com a bola. El periodista dice: me pareció impresionante O jornalista disse que ele estava impressionado com aquilo, de ver a un muchacho ciego, de ver um jovem cego síndrome Down, com síndrome de Down, que estaba cantando con todo el resto de la gente, que estava cantando com todos que estavam ali. las ovaciones a su equipo. As ovações à sua equipe. Cualquiera, dice el periodista, cualquiera de los que estábamos ahí, O jornalista disse: qualquer que estava ali, nos podríamos realmente sorprender de lo que estábamos viendo. poderíamos ficar surpresos do que nós estávamos vendo. Tenía más alegría que cualquiera de los demás. Ele tinha mais alegria que todos que estavam ali. No le importaba que no pudiera ver a su equipo. Não importava o fato dele não ver a equipe. De cualquier forma, él estaba ahí De qualquer maneira, ele estava lá para estar con sus jugadores. para estar com seus jogadores. El periodista dice: intenté ponerme en sus zapatos. E o jornalista diz: tentei me colocar no seu lugar. Cerré los ojos, Fechei os olhos, quería cantar como él, queria cantar como ele, pero no pude estar así más de 3 minutos. mas eu não pude estar dessa maneira mais de 3 minutos. Era imposible para mí. Era impossível para mim. Yo tenía que ver, Eu tinha que ver, pero él no. mas ele não. Él estaba viendo de otra manera. Ele estava vendo de outra maneira. Y ahí estaba para impresionar al rival de este equipo. E ali ele estava para impressionar o rival dessa equipe. Esto fue lo que el periodista escribió en los periódicos más grandes, más extensos, más importantes de la ciudad. Isso foi o que o jornalista escreveu nos jornais maiores da cidade. Y muchos conocieron a Dani. E muitos conheceram a Dani, Dani. A Dani. Daniel, Daniel, el niño.
a criança. Muchos conocieron su testimonio Muitos conheceram o seu testemunho. con el fútbol, Com o futebol, como aquí. como aqui, Él ama el fútbol, ele ama o futebol, pero ama a los Tigres. mas ama os Tigres, sua equipe. Por causa de él, Por causa dele, el equipo tiene más aficionados. a equipe tem mais torcedores agora. El equipo está muy contento. A equipe está muito feliz. Pero, ¿qué es esto sino un verdadero discipulado natural? O que é isso, senão um verdadeiro discipulado natural? Un niño cristiano Uma criança cristã que conoce a Dios, que conhece a Deus, que no lo puede ver, que não pode vê-lo, no solamente porque es espíritu, pero él no puede ver, ele realmente não pode vê-lo, pero él está contento con su equipo. mas ele está feliz com seu time. No le importa síndrome Down, Não importa a síndrome de Down, no importa estar ciego, não importa o fato de ser cego, pero él sabe quién es su Salvador mas ele sabe quem é o seu Salvador y se goza en el fútbol. e se alegra com o futebol. ¿Cuánto de esto pudiéramos llamar que es un discipulado? Quanto disso nós podemos falar que é um discipulado? A veces creemos que el discipulado Às vezes nós cremos que o discipulado es algo muy difícil, é algo muito difícil, es algo que solamente los pastores y los que estudian pueden hacerlo, é algo que somente os pastores e os que estudam podem fazê-lo, es algo que nada más pueden hacerlo los que tienen mucho tiempo en la iglesia, é algo que só pode fazer aqueles que têm tempo disponível na igreja, los que están sanos, os que estão saudáveis, los que sí pueden ir a trabajar, os que podem ir trabalhar. pero el discipulado que Dios tiene para nosotros es un discipulado natural en nosotros. Mas o discipulado que Deus tem para nós é um discipulado natural em nós. Mateo 28 Mateus 28 nos habla de la gran comisión. nos fala da grande comissão. Veamos qué es lo que dice. Vamos ver o que 16 y disse. 20. Então, Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. ¿Cuál es este llamado? Qual é esse chamado? Vamos a ver tres cosas en este pasaje. Vamos ver três coisas neste texto bíblico. Primero vamos a ver el llamado a ser discípulos. Primeiro, vamos ver o chamado a ser discípulos. Segundo, vamos a ver los instrumentos para ser discípulos. Segundo lugar, os instrumentos para ser discípulos. Y tercero, vamos a ver el poder para ser discípulos. E terceiro, o poder para ser discípulos. ¿Cuál es ese llamado? Qual é esse chamado? Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Diz a palavra de Deus no versículo 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Portanto, ide, fazeis discípulos. Esta parte es muy conocida por la mayoría de nosotros, Essa parte é muito conhecida pela maioria de nós, pero muchas veces no estamos leyendo correctamente la instrucción de Jesús. mas muitas vezes nós não estamos fazendo a leitura adequada das instruções de Cristo. Yo lo leí de una forma incorrecta muchas veces, Eu li de uma maneira incorreta muitas vezes, y por leerlo incorrectamente no podía hacer el discipulado que Dios quería que hiciéramos. e por ler de maneira incorreta, eu não pude desenvolver o discipulado que Deus queria que fizesse. Enfatizamos las cosas que no son enfatizadas por Cristo. Enfatizamos coisas que Cristo não enfatiza. ¿Qué es lo que enfatiza Cristo en este pasaje? O que Cristo enfatiza nessa passagem? El énfasis de la gran comisión A ênfase na grande comissão está en hacer discípulos, está em fazer discípulos, mucho más que en el comando ir. muito mais do que no comando de ir. No es el ir el énfasis de Jesús. Não é o ir
a ênfase de Cristo es el hacer discípulos. é fazer discípulos. Pero en la iglesia muchas veces enfatizamos, y esto es algo de los pastores, Mas na igreja muitas vezes nós enfatizamos, e isso é coisa dos pastores, que vayamos a ser discípulos que vamos fazer discípulos, en lugar de hacer discípulos. no lugar de fazer discípulos. Y lo hacemos en las palabras. E, faz- Vayan e fazemos com as palavras, vaiam a ser discípulos. fazer discípulos. Y deberíamos decir, vayan E deveríamos dizer, vaiam a ser discípulos. a ser discípulos. El énfasis es distinto. A ênfase é diferente. No es que no debamos ir, Não é que não devamos ir, es parte, faz parte. pero el énfasis no está en el ir. Mas a ênfase não está em ir. Dani no estaba en el estadio Daniel não estava no estádio predicando el evangelio, pregando o evangelho. estaba viendo a su equipo, Estava vendo o seu time. estaba siendo feliz, Estava sendo feliz. estaba divirtiéndose con su padre, Ele estava se divertindo com seu pai. pero discipuló a miles Mas discipulou a milhares con su actitud. com a sua atitude. Hacer discípulos es el énfasis. Fazer discípulo é a ênfase. No quiero que me malentiendan. Não quero que vocês me entendam mal. Necesitamos expresar el evangelio. Necessitamos expressar o evangelho. Pero cuando nosotros enfatizamos ir a ser discípulos, Mas quando nós enfatizamos ir fazer discípulos, muchas veces estamos creando un programa, muitas vezes estamos criando um programa. pero la gran comisión Mas a grande comissão no es un programa, não é um programa, es una forma de vida. é um estilo de vida. Dani pudo haber predicado el evangelio 5 minutos Dani poderia ter pregado o evangelho 5 minutos y decir, ya cumplí con la gran comisión. e dizer, eu já cumpri com a grande comissão. Y los otros 85 minutos divertirse. E os outros 85 minutos divertir-se. Y puedes separar las dos cosas. E poderia separar as duas coisas. Un programa separa tu vida de lo que tienes que hacer para ser discípulos. Um programa separa a sua vida do que você tem que fazer para fazer discípulos. Pero un estilo de vida Mas o estilo de vida es permanente. é permanente. El verbo ir O verbo ir no ejemplifica la traducción exacta del griego original. não exemplifica a tradução original do texto. Porque ir puede significar ir por 5 minutos al estadio a predicar el evangelio. Porque ir pode significar apenas ir ao estádio 5 minutos pregando o evangelho. Pero el Señor no está diciendo vayan. Mas o Senhor não está dizendo apenas vaiam. El significado verdadero es al ir, O significado verdadeiro é que enquanto você vai, yendo, indo, mientras vamos, enquanto vamos, nosotros discipulamos. nós outros discipulamos. En otras palabras, una cultura de discipulado Em outras palavras, uma cultura de discipulado es vivir, é viver, es vacacionar, é estar de férias, es trabajar, trabalhar, es ser feliz. é ser feliz. En un estadio de fútbol, No estádio de futebol, habiendo conocido a Jesucristo, tendo conhecido a Jesus Cristo. que Jesús esté en tu vida y tu corazón, Que Jesus esteja na sua vida e no seu coração. no solamente en las palabras. Não somente nas suas palavras. El Señor dice, mientras trabajen, O Senhor disse, enquanto vocês trabalham, mientras estudien, enquanto estudam, ustedes ya están discipulando. vocês já estão discipulando. Podríamos crear un programa, un entrenamiento para hablar más sobre prácticas de este discipulado. Poderíamos criar um programa para falar mais das práticas desse discipulado. Pero el pastor Averardo me dio nada más 2 horas para predicar. Mas o pastor Everaldo só me deixou pregar 2 horas. Y eso me cuesta más de 5 horas. E Entonces, isso vai durar mais de 5 pero horas. piensa en tu vida. Mas Piensa en pensa la na vida. sua vida. Piensa en la vida de Dani. Pensa na vida do Daniel, o garoto lá. Muchos después estuvieron preguntando,
¿Por qué está feliz? Muitos ficaram perguntando por que ele está tão feliz. ¿Por qué no le importa tener síndrome Down? Por que não se importa em ter síndrome de Down? ¿Por qué no le importa? No es un obstáculo no ver. Por que para ele não ver não é um obstáculo Para ir al estadio de fútbol. para ir ao estádio de futebol? ¿Por qué? Por quê? Y él puede dar muchas respuestas. E ele pode dar muitas respostas. Esas respuestas las ha dado a los jugadores profesionales. Essas respostas ele deu aos jogadores profissionais. Y entre ellos hay franceses, E entre eles estão os franceses, hay peruanos, peruanos, hay mexicanos, mexicanos, hay alemanes alemães. y no hay brasileños todavía. Ainda não tem brasileiros, Pero seguro van a contratar un brasileño mas com certeza vão contratar um brasileiro, porque son buenos para el fútbol. porque são bons para o futebol. Mientras vayas, mientras vivas, Enquanto você vai, enquanto você vive, si tú vives, ya estás discipulando. se você está vivo, você já está discipulando. Pero necesitas a Jesús en tu corazón constantemente. Mas você precisa de Jesus no seu coração constantemente. Y esto nos lleva al segundo punto de este sermón. E esse nos leva ao segundo ponto desse sermão. ¿Quiénes son los instrumentos para ser discípulos? Quem são os instrumentos para fazer discípulos? Fíjense bien, Preste atenção. miren lo que dice la palabra de Dios. Veja o que diz a palavra de Deus. Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, Então os 11 discípulos foram a Galileia, a la montaña que Jesús les había dicho que fueran. a montanha que Jesus havia designado a eles. Fíjense bien, hay dos cosas que quiero que vean en esta parte. Preste atenção, tem duas coisas que eu quero que vocês vejam nessa parte. ¿Quiénes son los instrumentos? Quem são os instrumentos? Los apóstoles. Os apóstolos. Pero ¿quiénes eran los apóstoles? Mas quem eram os apóstolos? Muchas veces confundimos a los apóstoles con solamente los pastores, Muitas vezes nós confundimos os apóstolos somente com os pastores, con los presbíteros, com os presbíteros, con la gente que estudió en el seminario. com as pessoas que estudaram teologia no seminário. Inmediatamente cuando nosotros leemos 11 discípulos, Imediatamente quando a gente lê 11 discípulos, pensamos en el 12. pensamos em 12. Eran 12. Eram 12. ¿Por qué ya no son 12? Por que já não são 12? Porque hubo un discípulo que cayó. Porque teve a queda de um discípulo. Pero en esos 11, Mas nesses 11, ninguno de ellos nenhum deles estaba con Jesús estava com Jesus en la cruz, na cruz, excepto el discípulo amado. exceto o discípulo amado. Todos los demás Todos os outros corrieron, correram, lo negaron 3 veces. negaram 3 vezes. Esas son las personas que Jesús escogió Essas são as pessoas escolhidas por Jesus para llevar el mensaje del Evangelio. para levar a mensagem do Evangelho. Personas imperfectas, Pessoas imperfeitas, personas que a veces traicionamos a Jesús, pessoas que às vezes traem a Jesus, personas que negamos muchas veces a Jesús, pessoas que negam muitas vezes a Jesus, personas como tú y como yo. pessoas como você e eu. Los apóstoles no eran ningunos santos. Os apóstolos não eram nenhum santos. Todos tenían sus propios problemas, Todos tinham seus próprios problemas, su pecado, pecados, aun cuando predicaban el Evangelio y lo llevaban a todas partes. ainda enquanto estavam pregando o Evangelho. Pero a ellos escogió Jesús. Mas a eles Jesus os escolheu. Al que lo negó 3 veces lo puso como líder. Ao que negou 3 vezes, Jesus o pôs como líder. Él ya sabía Ele de já Pedro- sabia de Pedro, de Pedro. pero Jesús lo escogió para dirigir a los apóstoles. Mas Jesus o escolheu para dirigir os apóstolos. Estas son estas personas. Tú, en tu mente, en tu corazón, ¿te crees digno para llevar el mensaje de Jesús? Essas são as pessoas que ele escolheu. Você se crer digno para levar o Evangelho a essas pessoas? Si te crees digno, no estás llamado a llevarlo. Se você se crer digno, não está chamado a pregar o Evangelho. Pero si tú eres como yo, entonces
puedes llevar el mensaje Mas se você é como eu, pode levar o evangelho a través de tu trabajo. através do seu trabalho. Yo soy arquitecto y puedo llevarlo a través de la arquitectura. Eu sou arquiteto e posso levar a mensagem através da arquitetura. Soy planificador urbano y puedo soñar con la ciudad y llevar el mensaje Sou urbanista e posso sonhar com a cidade e levar a mensagem a través de mi sueño, através dos meus sonhos, compartido con otros, compartilhando com outros, y que tengamos una ciudad más digna para vivir. e que tenhamos uma cidade mais digna para viver. Y ellos van a preguntar por qué. E eles vão perguntar: por quê? Porque el Señor hace a las ciudades dignas Porque o Senhor faz as cidades mais dignas y quiere que nosotros llevemos el mensaje a esos lugares. e quer que nós levemos a mensagem a esses lugares. Pero esto no es todo acerca de los instrumentos. Mas isso não é tudo a respeito dos instrumentos. Dice la palabra de Dios, dice, entonces Jesús les dijo a las mujeres que estaban en la tumba. Diz a palavra de Deus: então Jesus disse às mulheres que estavam na tumba: No tengan miedo, não tenham medo, vayan y díganles a mis hermanos. vayam e digam aos meus irmãos. ¿De quién está hablando? ¿A quién les está hablando? De que ele está falando? De quem ele está falando? A las mujeres. As mulheres. A las mujeres que debían darle instrucciones a los apóstoles. As mulheres que deviam dar instruções aos apóstolos. Y esto, cualquiera de ustedes, damas, pueden venir y decirle al pastor: pastor, quisiera darle este mensaje. E isso qualquer uma de vocês mulheres podem chegar ao pastor e dizer: eu quero dar essa mensagem. Pero hoy en día es libre, somos libres de poder llegar con el pastor. Hoje em dia nós somos livres de chegar até o pastor. Pero en los tiempos de Jesús, Mas na época de Jesus, las mujeres no podían hablar. as mulheres não podiam falar publicamente. Las mujeres no podían llevarle un mensaje a los apóstoles. As mulheres não podiam levar a mensagem aos apóstolos. Era algo que chocaba a la cultura. Era algo que chocava a cultura. Era algo que los apóstoles nunca esperarían. Era algo que os apóstolos não esperavam. Pero sin embargo, el Señor transforma la cultura. Mas apesar disso, o Senhor transforma a cultura. El Señor transforma la forma de pensar de la sociedad. O Senhor transforma a forma de pensar da sociedade. El Evangelio transforma todas las cosas. O Evangelho transforma todas as coisas. Y estaba usando a mujeres para decirles a los apóstoles a dónde ir. E estava usando as mulheres para dizer aos apóstolos aonde eles deveriam ir. Para encontrarse con Jesús en el mensaje de la Gran Comisión. Para encontrar-se com Jesus na mensagem da grande comissão. ¿Qué nos dice esto? O que isso nos diz? Las mujeres estaban a un lado. As mulheres estavam a um lado, La cultura las hacía a un lado. a cultura as colocavam para um lado. La cultura no los reconocía. A cultura não as reconhecia. Pero muchas veces pensamos que las grandes tareas Mas muitas vezes pensamos que as grandes tarefas son para los reconocidos, são para os reconhecidos, no son para los que están a un lado. não são para os que estão marginalizados. Pero las grandes tareas, el Señor Jesús utiliza, usa, quiere, ama a los no reconocidos. Mas as grandes tarefas o Senhor quer e Ele usa aos não reconhecidos. Porque para eso vino. Porque para isso Ele veio. Y esto es lo que la Iglesia Presbiteriana de las Américas E isso é o que a Igreja Presbiteriana das Américas y City to City e City to City, en sociedad em parceria, han estado haciendo por este tiempo. estão fazendo por este tempo. Pero van a venir tiempos más grandes Mas virão tempos maiores, en donde esta iglesia va a traer a otros que están siendo apartados. isso é para vocês, onde Deus levará vocês para aqueles que estão afastados, Aquellos que nadie quiere, aqueles que não querem nada, aquellos que que otros lugares no quieren recibir. aqueles que outros lugares não querem recebê-los. En mi iglesia en Monterrey A minha igreja lá em Monterrey tiene un ministerio hacia los drogadictos. tem um ministério com os drogados. Hay alrededor de 170,000 drogadictos en una ciudad de 6 millones de habitantes.
Quantos? Hay 170,000. Ali tem 170 mil drogados na região. Es una ciudad, É uma cidade, mucha gente. muitas pessoas. Y comenzamos algo que se llama Proyecto Alfa, E começamos algo que se chama Projeto Alfa, para buscar la restauración de estas personas, para buscar a restauração dessas pessoas, especialmente hombres. especialmente os homens. Pero cuando ellos encontraban la verdadera restauración en Jesús, Mas quando eles encontravam a verdadeira restauração em Jesus, ellos empezaban a preguntar, eles começavam a perguntar. ¿en qué iglesia me voy a reunir? Eles perguntavam: para qual igreja eu vou? Y ellos empezaron a venir a mi iglesia, E eles começaram a ir à sua igreja. en una zona como esta, E um lugar como esse, en un lugar donde es de clase media alta y alta, um lugar de classe média alta e alta, donde la gente tiene mucha educación, onde as pessoas têm muita cultura, donde tiene mucho dinero, muito recurso, dinheiro, pero donde se está predicando el evangelio, mas onde eles estão pregando o evangelho, en donde ellos han comprendido que estas personas necesitan de la iglesia. Eles têm compreendido que essas pessoas precisam da igreja. Y cuando los drogadictos, cuando los amigos de los drogadictos vienen a mi iglesia, E quando os amigos dos viciados, eu não sei qual expressão é melhor usar, uso de substância indevida, os seus amigos vêm à igreja tatuados, com as tatuagens, no siempre con los ojos bien, sino rojos, nem sempre, sempre geralmente com os olhos vermelhos, la iglesia ha aprendido a abrazarlos, a igreja tem aprendido a acolhê-los, porque todos somos apartados. La cultura nos aparta. porque todos somos marginalizados, a cultura nos margina. Y el Señor Jesús nos quiere reunir como un solo pueblo. Mas o Senhor Jesus quer nos reunir como um só povo. Para el Señor somos lo mismo. Para Deus somos o mesmo. Nadie es apartado. Tú puedes ser usado, no importa cuál sea tu situación. Ninguém está separado, todos podem ser usados. Si tú tienes problemas matrimoniales, Se você tem problemas no seu casamento, el Señor te va a ayudar o Senhor vai te ajudar para pelear por tu matrimonio para lutar pelo seu matrimônio y para poder dar testimonio e para poder dar o testemunho que un matrimonio cristiano que um casamento cristão no es perfecto, não é perfeito, que no tiene hijos perfectos, que não tem filhos perfeitos, pero luchamos en el Evangelio para caminar hacia la estatura del varón perfecto. mas lutamos no evangelho para caminhar até a estatura do varão perfeito. Y entonces puedes ayudar a otros, Então você vai poder ajudar a outros, cualquiera. qualquer. Si yo conozco a un matrimonio que nunca ha tenido problemas, Se eu conheço um casamento que nunca teve problemas, yo no voy a pedir consejo a ellos, eu nunca vou pedir conselhos a eles, porque no me pueden dar un consejo. porque não pode me dar um conselho. El Señor no vino a los sanos, no vino a buscar a los O sanos, Senhor não veio buscar os saudáveis, sino vino a buscar a los enfermos. mas veio buscar os enfermos. Y no solamente a encontrarnos, E não somente encontrá-los, sino a usarnos. mas também usá-los. Y no termina ahí la historia. Mas a história não termina aí. El Señor dice, vayan y búsquenme en Galilea. O Senhor disse: vaiam e busquem na Galileia. Los apóstoles seguramente en su mente dijeron, ¿Galilea? Os apóstolos certamente na mente deles disseram: Galileia? ¿En serio? De verdade? ¿Por qué no Jerusalén? Por que não Jerusalém? ¿Por qué no el templo? Por que não templo? El lugar de nosotros. O nosso lugar. Pero ¿por qué a Galilea si es la ciudad de los gentiles? Por que a Galileia se é a cidade dos gentios? Es la ciudad de los que están fuera del pueblo. É a cidade dos que estão fora do povo. Es la ciudad marginada por los judíos. É a cidade marginalizada pelos judeus. No era la ciudad donde estaba el templo. Não era a cidade onde estava o templo. Galilea representaba a la gente del mundo. Galileia representava a gente, as pessoas e o mundo. Representaba a la gente mala, Representava as pessoas más,
Pero Jerusalén representaba a la gente buena. Mas Jerusalém representava as pessoas boas. Pero el Señor estaba llamando a sus discípulos Mas o Senhor estava chamando os seus discípulos a ir a Galilea, para ir para a Galileia, en donde les iba a dar el mensaje más grande onde eles iam dar a mensagem maior antes de ir con su Padre. antes de ir com seu Pai. El Señor quiere que estemos donde está la gente como tú y yo. O Senhor quer que nós estejamos Que vayamos- onde estão pessoas como você e eu. Que vayamos a encontrar, a buscar, a ser instrumento de la gente que no es tan buena. Que vamos e sejamos instrumentos às pessoas que não são tão boas. El Señor quería decirles, aquí es donde los quiero, O Senhor estava querendo dizer, é aqui que eu quero vocês. no en Jerusalén, Não em Jerusalém, no dentro de la iglesia, não dentro da igreja, pero donde están en la semana. mas onde vocês estão durante a semana. Aquí estamos para adorar al Señor, Aqui estamos para adorar o Senhor, para aprender de su palabra, para aprender da sua palavra. pero el resto de la semana Mas o resto da semana es donde tú vives el Evangelio. é onde você vive o Evangelho. Y no siempre es el mejor lugar, E não sempre é o melhor lugar. no siempre es un lugar confortable, E não é sempre que é um lugar confortável. porque tú tienes problemas con tus trabajadores, Porque você tem problema com seus trabalhadores, tienes problemas con tus hijos, tem problemas com seus filhos, tienes problemas con tu jefe. tem problema com seu chefe. ¿Cómo vas a responder a estos problemas? Como você vai responder a estes problemas? ¿Cómo vas a ir y hablar con tu jefe que no te quiere? Como que você vai falar com o seu chefe que não gosta de você? ¿Cómo vas a ir con tu profesor que te está reprobando? Como que você vai falar com o seu professor que está te reprovando? ¿Cómo vas a ir a platicar con él? ¿Cómo puedes amar a estas personas Como que você vai falar com essas pessoas e como você pode amá-las para poder en realidad ser un instrumento de Dios para discipular a otros? para ser de verdade um instrumento de Deus para discipular a outros? Es difícil, ¿verdad? É difícil, não é? El mundo no es fácil. O mundo não é fácil. Aquí Averaldo los trata con mucho cariño a todos. Aqui o pastor Veral trata vocês com muito carinho. Los abraza. Abraça. No hay problema. Bueno, no, yo creo que sí hay problemas en la iglesia. Não há problema, não, mas eu acho que aqui também tem problemas. Pero hay menos problemas. Mas tem menos problemas. Pero ¿sabes qué? Mas sabe, El mundo está allá. o mundo está aí. Cada vez que yo despido a mi iglesia con la bendición del Señor, Cada vez que eu despeço a minha igreja com a bênção do Senhor, la bendición es un envío, a bênção é um envio, no para ir y predicar el Evangelio, não para ir e pregar o Evangelho, sino para vivir el Evangelio mas para viver o Evangelho. y va a ser predicado. E vai caminhando e pregando enquanto vai. La ciudad es nuestro lugar a donde el Señor nos está llamando. A cidade é onde o Senhor nos envia. Esta no es nuestra Galilea. Essa não é a nossa Galileia. Nuestra Galilea está allá. A nossa Galileia está lá Nuestra fora. Galilea es río, A nossa Galileia é rio, donde hay tantos marginados, onde tem muitos marginalizados. donde tú y yo somos iguales que ellos. Onde você e eu somos iguais que eles. No somos diferentes, Não somos diferentes. somos pecadores. Somos pecadores. Pero Dios te ha llamado a ti y a mí Mas Deus tem chamado você e eu para darte una oportunidad de salvación. para levar essa oportunidade de salvação. Y Dios te ha dado esa salvación E Deus te deu essa salvação para usarte, para testificar a otros. para te usar para ser testemunho a outros. Pero ¿cómo? Y Mas esto ¿cómo? con esto termino. E com isso eu termino. ¿Dónde está el poder del discipulado? Onde está o poder do discipulado? Dos cosas. Duas coisas. Está en dos partes en este pasaje. Está em duas partes nesse texto. El Señor dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra O Senhor disse: toda autoridade no céu e na terra me ha sido dada. me foi dada. Por lo tanto, Portanto, al ir, hagan discípulos. aí façam discípulos. Toda autoridad, dice el Señor Jesús, me ha sido dada, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Toda autoridade me foi dada, portanto,
caminhem e façam os discípulos. La conjunción, A conjunção, por lo tanto, portanto, nos está dando la razón del por qué sí podemos ser instrumento. nos está dando a razão pela qual somos instrumentos. Estudiar teología, Estudar teologia, ser pastor, ser pastor, ser presbítero, ser presbítero, ser líder de esta iglesia, ser líder dessa igreja, no nos da la razón para ser discípulos. não nos dá a razão para sermos La discípulos. única razón que nos puede dar el poder de hacer discípulos A única razão que nos pode dar o poder de sermos discípulos es la autoridad de Jesucristo. é a autoridade de Jesus Cristo. Tú no tienes autoridad. Você não tem autoridade. Muchas veces decimos, ¿cómo voy a ser discípulos si no hago todo lo que Dios quiere? Muitas vezes nós dizemos, como vou ser discípulo se eu não faço tudo o que Ele quer? Y probablemente si tienes esa pregunta, estás confiando en tu autoridad. Provavelmente se você faz essa pergunta é porque está confiando na sua própria autoridade Y has dejado de confiar en la autoridad de Jesús. e deixou de confiar na autoridade de Jesus. City to City y la Iglesia para las Américas City to City, a Igreja das Américas, no puede confiar en su propia autoridad. não pode confiar na sua própria autoridade. Tenemos muy buenos instrumentos de entrenamiento. Temos muitos bons instrumentos de treinamento Ayudaron a Everaldo mucho, que ajudaram o pastor Everaldo, pero la autoridad de Everaldo estuvo en el Evangelio de Jesús. mas a autoridade do pastor Everaldo estava e está na autoridade de Jesus, No en el entrenamiento de City to City. não o treinamento em si que ele fez, No en la autoridad de la iglesia presbiteriana. não na autoridade da igreja presbiteriana, No en el consejo de presbíteros. não no conselho dos presbíteros, Está la autoridad en Jesús solamente. está somente na autoridade de Jesus Cristo. Y por eso todos ustedes están aquí. E por isso que todos vocês estão aqui, No por la predicación solamente de Everaldo, não pela pregação somente do pastor, sino por el poder que Dios puso en esa predicación. senão no poder que Deus colocou nessa pregação, Porque Él quiso usarlo. porque Deus o quis usar. Él quiso usarlo como es. Ele quis usar como ele é. Y como yo y como Jay y como Danilo no somos perfectos. Como eu, como Jay, Danilo, não somos perfeitos. Y nos quiere usar, E assim mesmo Ele quer nos usar, pero en su autoridad. mas na sua autoridade. Toda autoridad es en Él y en Él solamente. Toda autoridade é nele e somente nele. Este es por qué si podemos hacer discípulos todo el tiempo. É por isso que nós podemos fazer discípulos todo o tempo. Y algo más. E algo mais. Él también dijo, yo estaré con ustedes siempre. Ele também disse, eu estarei com vocês sempre. Miren, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Olhem, eu estarei com vocês sempre até o final do mundo. Tú y yo no estamos solos. Você e eu não estamos sozinhos. Plantar una iglesia es el ministerio más de mayor soledad. Plantar igreja é um ministério de muita solidão. Los pastores, los plantadores, muchas veces nos sentimos solos. Os pastores, os plantadores, muitas vezes se sentem sós. Pero el Señor dice, pero no estarás solo. Mas o Senhor disse, vocês não estarão sozinhos. No solamente tienes mi autoridad, no solamente es mi autoridad que te ayuda a predicar, Não é somente a minha autoridade que te ajuda a pregar, pero yo estaré aquí cada domingo, estaré aquí cada día que estés caminando afuera. mas a minha presença estará aqui cada domingo, cada dia que vocês estão trabalhando. Él está contigo en tu trabajo. Ele está com você no seu trabalho. Él está contigo en tu vecindario. Ele está contigo na vizinhança. Él está contigo en la universidad. Ele está com você na universidade. Y Él quiere usar su autoridad E Ele quer usar a sua autoridade para que tú disipules a otros. para que você discipule a outros. La ciudad de Río es amenazante. A cidade do Rio é ameaçadora, Sin embargo, Él está con nosotros. mas apesar disso, Ele está conosco. Ustedes tienen una estatua de Cristo muy atractiva. Vocês têm a estátua de Cristo muito atrativa. Da identidad a la ciudad. Dá identidade à cidade.
Todos conocemos, todos queremos ir, cuando venimos a Río, queremos ir a ver ese Cristo en la montaña. Todos que vêm visitar o Rio quer conhecer, né, o Cristo que está na montanha. Aunque es una buena ilustración, Ainda que seja uma boa ilustração, pero Cristo no está en la montaña. Cristo não está na montanha. Cristo está allá y está aquí. Cristo está lá e está aqui. Está contigo Está contigo y está usando su autoridad. e está usando a autoridade dele. La autoridad de Cristo no está en un lugar específico A autoridade de Cristo não está em um lugar específico solamente, somente, sino está en todas partes donde uno de sus discípulos está trabajando, viviendo, estudiando. mas está em todos os lugares onde um discípulo está vivendo, trabalhando e estudando. El Espíritu de Dios está con esta iglesia. O Espírito de Deus está com essa igreja. Y el Espíritu de Dios quiere enviarlos a todos, a toda la ciudad. E o Espírito de Deus quer enviá-los a todas as cidades. Algunos para plantar más iglesias, Alguns para plantar mais igrejas, pero a todos mas a todos para discipular para discipular en todas partes. em todos os lugares. El ecosistema del Evangelio en la ciudad de Río O ecossistema do Evangelho na cidade do Rio no será posible não será possível sin la autoridad de Jesús, sem a autoridade de Jesus, la presencia de Jesús a presença de Jesus en el discipulado de su pueblo. no discipulado do seu povo. Él está ahí. Ele está aí. Él está en la cruz. Él estuvo en la cruz hace más de 2000 años Ele esteve na cruz há mais de 2000 anos y vio a todos nosotros, e viu a todos nós, personas que queríamos huir, pessoas que queriam fugir. y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. E ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Él no se refería a su crucifixión solamente. Ele não se referia apenas à sua crucificação. Él se refería que muchas veces no nos sentimos dignos y no hacemos la misión de Dios. Eles não se sentiam dignos e não sentiam que estavam fazendo a missão de Deus. Pero para discipular necesitas no ser digno, Mas para discipular você necessita não ser digno, porque el único digno fue a la cruz por ti y por mí. porque o único digno foi a cruz por você e por mim. Y eso te da la dignidad que necesitas, E isso te dignifica, te da la fuerza que necesitas, te dá a força que você necessita, te da el corazón que necesitas para ir y hacer tu vida con Cristo en su corazón. e te dá o que você necessita para ir com Cristo no seu coração. Hay mucho que hacer. Tem muito o que fazer. La ciudad de Río es clave no solamente para Brasil, A cidade do Rio de Janeiro é chave não somente para o Brasil, es para América Latina é para toda a América Latina, y para Europa e para a Europa, y para África e para a África, y aún para los Estados Unidos. e ainda para os Estados Unidos. Pero dejemos que la autoridad de Jesús Mas deixemos que a autoridade de Cristo y su presencia e a sua presença sea quien nos lleve a donde Él quiere llevarnos. seja aquele que nos leve aonde Ele quer nos levar. Amén. Amém? Déjenme orar. Vamos orar. Padre, gracias por la bendición de esta hora. Senhor, muito obrigado pela bênção deste momento. Señor, gracias por tu autoridad. Senhor, muito obrigado pela tua autoridade. Gracias porque sin la cruz, Obrigado, Senhor, porque sem a cruz, sin la resurrección, sem a ressurreição, no podrías tú enviarnos a ser discípulos. o Senhor não poderia enviar-nos para fazer discípulos. Gracias porque nos enviaste, Obrigado porque o Senhor nos enviou, porque tú moriste en la cruz porque o Senhor morreu na cruz y a través de tu muerte e através da sua morte recibiste toda autoridad en el cielo y en la tierra recebeu toda a autoridade nos céus e na terra para enviar a tu pueblo, para enviar o teu povo, para hacer discípulos a todas las naciones. para fazer discípulos a todas as nações. Gracias en el nombre de Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amén. Amém. Amén.